Polícia em ação. E está entrando no ar o nosso quadro Polícia em Ação. As ações da polícia em benefício da população. Polícia em ação. Começamos o Polícia em Ação falando aqui de São Paulo. Porque uma pessoa morreu e pelo menos 10 ficaram feridas em uma explosão seguida de um incêndio na noite da sexta-feira passada na zona leste aqui de São Paulo. A explosão, inclusive, assustou moradores do bairro do Tatuapé e acabou com isso danificando imóveis na vizinhança, e os estilhaços atingiram carros que passavam pela Avenida Salim Farah Maluf, uma das principais vias desta região. Vamos acompanhar nesta reportagem. Realmente, fogos de artifício é um perigo. O cenário é de guerra. A casa onde aconteceu a explosão ficou completamente destruída. Tijolos e telhas ficaram espalhados por todo canto. Nas casas ao lado, os sinais de destruição também impressionam. Portões arrancados, janelas e telhados levados pela explosão. José é morador desta casa bem em frente. Ele estava saindo do banho quando tudo aconteceu. Parecia que estava caindo a casa na minha cabeça. Aí chamei pela minha esposa, ela não respondia, eu falei, pô. Aí cheguei na cozinha, a janela toda torcida, vidro para tudo quanto é lado. E fui vendo os cômodos, teto já abrindo. Nesta outra casa ao lado, também houve muita destruição. Teve a primeira explosão que estourou todos os vidros, tortou todas as portas de alumínio, quebrou tudo aqui. Já saí para socorrer ele. Caiu todos os destroços do teto e da janela em cima dele, do Tristan, meu amigo, né? E fomos para a rua e já começou a explodir outras explosões e pegou fogo na casa da frente. E mesmo pontos mais distantes foram afetados. Este imóvel fica a cerca de 200 metros. Neste outro local funciona um estúdio de gravação. Durante 2-3 segundos a luz caiu e voltou, mas fez um barulho assim, muito forte, muito alto. Parecia um trovão, mas era um trovão que ele ficava repercutindo. Ficou vários segundos mesmo. Mas aí eu achei que fosse um caminhão, alguma coisa que tivesse entrado aqui na casa. Nós estamos em frente a uma das casas interditadas. Aqui a gente já vê do lado de fora a janela completamente destruída. A porta também foi arrancada pela explosão. Segundo a Defesa Civil de São Paulo, no total, 23 imóveis foram interditados, 12 deles de forma total. A explosão aconteceu um pouco antes das 8 da noite de ontem. Segundo o Corpo de Bombeiros, 13 viaturas e 37 agentes foram mobilizados. Havia risco de novas explosões, com muita fumaça e focos de incêndio no interior da casa. Uma mulher sofreu traumatismo craniano e está internada. Outro homem foi socorrido com um sangramento no ouvido. São 10 feridos no total. Segundo o delegado que acompanha esse caso, no local eram armazenados explosivos de forma clandestina. Uma pessoa morreu. Adir de Oliveira Mariano, de 46 anos, tinha passagem na polícia por soltar balão. Eles conseguiram localizar buchas de balões, cangalhos para balões e cilindros normalmente utilizados para fogos de artifício. Não tinha nenhuma autorização da prefeitura, de qualquer órgão público. Ele não poderia estar depositando numa área residencial artefato explosivo. Agora nós vamos investigar a parte de fabricar, produzir e vender balão, para ver para quem ele vendia, como ele fazia. Vamos apurar isso tudo. E ainda atualizando as informações desse incidente, 10 residências ainda seguem interditadas após esta explosão desta casa que armazenava fogos de artifício no Tatuapé, na zona leste de São Paulo. Uma família desabrigada está sendo atendida pela assistência social da prefeitura. Vamos conferir. De quinta-feira, assustou moradores, danificou imóveis e atingiu carros com estilhaços. Uma pessoa morreu e 10 ficaram feridas. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, o Corpo de Bombeiros um corpo do homem de 46 anos, encontrado no local, foi liberado pela família. Polícia em ação. Muito bem, vamos ao caso seguinte do Polícia em Ação. Falando do Paraná e do Rio de Janeiro,
a Polícia Civil fez uma operação contra a fabricação e o comércio irregular de armas de fogo, munição e acessórios bélicos. É isso mesmo. Foram cumpridos, então, esses mandatos de busca e apreensão nesses 2 estados. Vamos conhecer mais detalhes nesta reportagem. Os agentes descobriram pontos de fabricação e armazenamento de armas. Foram encontradas ferramentas, peças de reposição, insumos e equipamentos de recarga. Parte das armas produzidas ou adquiridas irregularmente foram distribuídas a terceiros sem controle legal. A investigação teve início a partir da análise de dispositivos eletrônicos apreendidos em fase anterior da operação, submetidos à perícia digital. E o conteúdo revelou a existência de negociações de artefatos bélicos de uso permitido e restrito, além de insumos destinados à recarga e montagem de munições. As mensagens também revelaram lucros elevados, bem como o uso de transportadoras privadas para o envio clandestino dos armamentos. Polícia em ação. Vamos ao caso seguinte do Polícia em Ação, falando do Rio de Janeiro. Uma operação, então, da Polícia Federal mirou em um suposto esquema que pode ter desviado nada menos que 7 milhões de reais de jogadores, ex-jogadores e treinadores de futebol. A partir, inclusive, dos saques irregulares do Fundo de Garantia, o FGTS, coordenados tudo por uma advogada. Vamos acompanhar. Os agentes foram às casas de 3 funcionários da Caixa e uma agência do banco. Segundo as investigações, a advogada usava contatos que tinha com pessoas de dentro da Caixa para realizar o saque do dinheiro. Ela teve a carteira da OAB suspensa. Os investigados podem responder pelos crimes de falsificação de documento público, estelionato e associação criminosa. Os nomes dos jogadores e treinadores vítimas do esquema não foram divulgados. Polícia em ação. E vamos agora ao último caso do Polícia em Ação. Inclusive, vai os nossos elogios e agradecimento aí por um brilhante trabalho do Tático Ostensivo Rodoviário, mais conhecido como TOR. Aliás, o pessoal do 1º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária, em ação, eles prenderam uma pessoa que estava foragida da Justiça, inclusive procurada pela Interpol, nas proximidades da rodovia Anchieta. Sim, se olharmos bem aí, pesquisarmos, vamos ver que era uma das 6 brasileiras procuradas pela Interpol no mundo todo. E ela estava aqui no Brasil. Então, durante o patrulhamento preventivo nas imediações da rodovia Anchieta, que é a SP-150, em conformidade com o planejamento operacional que estava voltado ao enfrentamento de ilícitos penais, a equipe, então, de policiamento rodoviário, como dissemos a TOR, realizaram a abordagem de um grupo de pessoas. Naquele momento, então, da fiscalização, nada de ilícito foi localizado. Contudo, durante a consulta aos sistemas policiais, constatou-se que uma das abordadas possuía um mandato de prisão internacional e vigente, inclusive expedido pela Interpol. E diante desta confirmação, é lógico, a mulher recebeu a voz de prisão e foi conduzida à autoridade federal competente para essas providências legais neste caso. Aí está os nossos parabéns e obrigado aí por nos passar mais uma informação, compreendendo aí a atuação e conhecendo de perto o TOR, que está ativo e vigente aqui nas estradas do Brasil. E eu quero lembrar a você que a gente agradece ao 1º Batalhão de Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, que é da rodoviário, né? E, inclusive, que sempre está nos passando algumas informações importantes para que possamos estar levando um alerta especial a você. Polícia em ação. E com esse último destaque, o Polícia em Ação desta semana vai ficando por aqui. Polícia em ação.